Fala, concurseiro e concurseira, aqui quem fala é o professor Paulo Informática para mais uma aula de informática de forma simples e objetiva. O nosso propósito aqui é passar a informática, minha experiência prática, minha experiência teórica, através desses conteúdos que estão aqui disponíveis no YouTube de uma forma bem simples mesmo. A gente tenta, não só aqui, como também na sala de aula, quando eu estou lá nas minhas aulas no curso técnico, eu tento passar todas as informações que eles precisam de uma forma simples e objetiva. Para você que não é da área de TI, é muito importante que você entenda. Por isso, essa vivência que a gente tem em sala de aula, a gente vai adquirindo essa experiência para que a gente consiga chegar ao objetivo. E o seu objetivo, e assim também como o meu objetivo, é conseguir aprovação em concurso público. Então, nada, ou pelo menos assim, de certa forma, o menos possível termos técnicos. E claro, né, tem situações que a gente vai ter que ter termos técnicos, mas aí eu vou ter o cuidado de explicar detalhe por detalhe, tá bom? Para que você, do outro lado, aí consiga resolver as questões de informática, gabaritar informática, que com certeza é o que mais importa para você, tá bom? Queria agradecer primeiramente, tá bom, a você que vem acompanhando o nosso canal. Esse canal começou aqui de uma forma bem simples para ajudar alguns amigos que vão fazer os concursos aí e tem informática, mas já vem tomando uma proporção muito grande, sei lá, muita gente, comentário, pessoas falando lá comigo no privado, no Instagram, no WhatsApp também, tirando dúvida. Cara, muito bom mesmo. Estou feliz e tudo isso que vocês vêm fazendo aí, retribuindo, a gente vai procurar sempre desenvolver aqui projetos bacanas, aulas cada vez mais atualizadas, com a metodologia mais simples, mas que você consiga entender do outro lado e alcançar as questões de informática, tá bom? Olha só, vamos para a aula de hoje que é muito importante mesmo. Agora sim, sério, na moral, antes de começar a aula propriamente dita, você tem que ir lá aqui ó, embaixo, em algum lugar aí, se estiver no smartphone, no computador, cara, dá o like lá, curte. Comenta também o que está achando dessa aula, se você gostou, se não gostou, se precisa melhorar algo. Então, se por acaso eu falei alguma coisa aqui que não deveria, a gente corrige, tá bom? Eu não sou o dono da verdade em informática, mas a gente vai tentando aí contribuir, tá bom? A gente vai sempre se reciclando e renovando, tá bom? Então se inscreve também se você não é inscrito, manda para alguém também, porque aí vai fortalecendo e também vai disseminando esse conteúdo aí para mais pessoas, tá bom? Vamos para a aula de hoje, eu vou passar aqui para minha apresentação, tá bom? Está aqui minha apresentação. Está aqui ó, meu Instagram, tá bom? Vocês podem me acompanhar lá também. Estou tentando colocar sempre dicas de informática, questões de informática, atualizando vocês também nos concursos públicos. E aqui está o nosso canal que você está aí, então nos acompanha, tá bom? Se inscreve. Lembrando que essas aulas aqui são gratuitas, dá um trabalho danado, deixar tudo isso aqui funcionando, procurar os assuntos cada vez mais atualizados, questões atualizadas, para que você do outro lado aí consiga compreender, tá bom? Essa aula de hoje é uma aula que deveria estar junto com uma das primeiras, que seria a aula de hardware e software, tá bom? Conceitos iniciais, mas eu acabei que esqueci, me perdão. Peço perdão para vocês, mas a gente vai continuar e não tem problema. Para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Alhandra, é um ótimo assunto para que você possa estudar, tá bom? E resolver questões. Aqui está um pouco da minha experiência profissional e também acadêmica, tá bom? Nós temos um grupo, tá bom? Um grupo exclusivo só para assuntos relacionados à informática, dúvidas sobre questões na área de informática, de concursos públicos. Eu sempre respondo, sou eu mesmo, não tenho ainda uma equipe, mas quem sabe no futuro, né? De repente você do outro lado aí pode me ajudar no futuro, né? Como um dos membros aí da minha equipe, quem sabe, né? Então estamos aqui. Nós temos aqui conteúdo teórico, tá bom? A gente tem que sempre ver conteúdo teórico, não tem como fugir. Vamos resolver questões e esse ranking aqui da aprovação a gente está tentando aqui junto com nossos alunos, né? Se você quer participar do nosso grupo, você me procura lá no Instagram, tá bom? Fala comigo, que veio aqui do YouTube, que quer participar desse grupo, que com certeza você vai ser adicionado lá, tá bom? E para quem vai fazer o concurso de Alhandra, a gente vai fazer umas aulas bem específicas aí, uma espécie de uma tutoria, tá bom? E é claro que essas aulas servem tanto para o concurso de Alhandra, quem vai fazer aqui na Paraíba, e para tantos outros concursos aí de nível médio, tá bom? Claro, se você vai fazer um concurso para área específica de informática, para analista, para técnico de informática, para assistente de TI, de suporte, aí você tem que se aprofundar ainda mais nesses assuntos, tá bom?
Mas para nível médio, acho que assim, é muito boa essas aulas. É o suficiente, eu acho que dá para vocês resolverem com certeza muitas questões. Isso não impede de você do outro lado aí correr atrás de mais conteúdo, de mais bagagem, tá bom? Então, aqui são todos os assuntos que nós já vimos, estão aqui no nosso canal disponíveis, tá bom? Uma playlist. Nós vimos na aula passada, né, sobre cloud computing, tá bom? Esse assunto aqui, computação na nuvem, e ficou faltando esse assunto de cima aqui, né, conhecimentos básicos de um computador. Porque, assim, é claro que para você saber o que é um hardware, o que é um software, o que é um cliente de e-mail, o que é um antivírus, um sistema operacional, esses conceitos aqui vocês têm que saber. Então, às vezes não está lá no edital especificamente lá, mas, assim, entre as linhas, você tem que saber isso aqui. Então, nós vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, peço que você se concentre, se desligue aí das distrações da TV, das redes sociais, se concentre aqui e vamos focar, tá bom? Vamos para a nossa aula. Olha só, conceitos iniciais aqui, ó, e fundamentais sobre informática, né? Primeiro aqui é sobre computador, né? Eu acho que se eu perguntar para você do outro lado o que é um computador, talvez você me responda como alguns alunos já me responderam em sala de aula. Ah, o computador é o seu notebook, você está usando para fazer a sua apresentação, é um desktop, aquele computador de mesa, é um tablet, é um smartphone. Tudo isso sim é um computador. Mas vamos aqui para uma definição aqui, ó. Computador é uma máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados e pode ser programada para as mais diversas tarefas e utilidades, né? As fases do processamento são essas aqui, ó, entrada de dados, informações iniciais, processamento e a saída de dados. Então, é assim que funciona, ó. Entra um dado, normalmente, né? Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente essas entradas de dados entram através de quê? E aí? Responde. Entra através de quê? Quem já assistiu às aulas com certeza deve saber. Normalmente, lá naquelas aulas de hardware, software, periféricos, um dispositivo de entrada, né, que manda informação para dentro do computador. Nós temos os dois mais conhecidos aí, com certeza, que são que é o mouse, né, e o teclado. São dispositivos que mandam informações para dentro do computador. Então, ó, aqui nós temos a entrada de dados, tá bom? Que pode ser por outros dispositivos também, tá bom? Ao processamento, né, aquele processamento daquelas informações que foram inseridas, e por último aqui retorna uma saída, né, que são os resultados. Esse é o processo básico, né? Aqui tem um exemplozinho aqui, ó. Vamos supor que você solicitou que um computador somasse 2 mais 2. E, ó, os dados entram no computador através do teclado, ou a unidade central faz o processamento e envia o resultado, normalmente para vocês, lá no monitor do seu dispositivo, na tela do seu dispositivo. Esses são conceitos básicos, ou seja, há uma entrada de dados, há um processamento que é feito normalmente ali, na maioria das vezes, pela unidade central do processamento, e é retornado para você uma saída, né, que normalmente essa saída sai através dos nossos monitores, das nossas telas, tá bom? Então, aqui são informações iniciais para nós podermos avançar. E aqui a gente entra numa parte muito interessante, que é conhecendo um pouco do computador. Para você que nunca teve assim a oportunidade de abrir um computador, de pegar numa placa-mãe, de pegar numa memória, num HD, num processador, num cooler, professor, não sei nem o que é isso, não sabia nem que um computador poderia ser aberto. Pode sim. Já trabalhei muito tempo aí na área de suporte, de montagem e manutenção, e a gente aprendeu muito, mas muito mesmo, sobre problemas que aparecem, sobre resoluções desses problemas, né? Como resolver esses problemas. E aqui a gente vai passar um pouco para vocês. Olha só. Aqui nós vamos conhecer alguns componentes que são assim os principais, os mais conhecidos, né? Aqui temos alguns componentes, ó. Temos componentes básicos, tá bom? Ó, componentes básicos, e temos componentes aqui que são opcionais, que nós iremos ver na sequência, tá bom? Temos alguns aqui, ó, uma listinha aqui, ó. Então vamos aqui para o que interessa. Olha só, nós temos aqui o primeiro componente, que é um gabinete. O gabinete, normalmente nós falamos que é deixa eu ver se está aqui, é isso mesmo. Normalmente nós falamos que o gabinete é o esqueleto, né?
O gabinete nada mais é do que uma caixa metálica, tá bom? Na maioria das vezes é metálica. Claro que essa caixa metálica ali está protegida, né, contra vazão de energia, né? Uma placa uma caixa metálica, né? O interessante é que as pessoas dizem assim, eu lembro muito quando eu trabalhava numa assistência técnica aqui na minha cidade, né? PCTec Informática, fazendo a propaganda deles aqui. Adriano, um cara muito gente boa. Se esse vídeo chegar até você, Adriano, muito obrigado aí pela oportunidade que me deu quando estive lá trabalhando e me ajudou muito, me direcionou muito. E aí, olha só, o gabinete, essa caixa metálica, onde todos os demais componentes, ou a maioria dos componentes, são é, é, colocados dentro. Né? Eu estou falando aqui de uma forma bem simples mesmo. Né? Os termos, na verdade, são nem esses, mas são ali inseridos dentro do gabinete, são fixados no gabinete para que ali possa fazer toda a montagem, as conexões e aí fazer as configurações para que o computador funcione, tá bom? Aí tem vários tipos de gabinete, tem inúmeros modelos, gabinetes gamers, e eu lembro muito bem que muitas vezes as pessoas chegavam lá, e chegam ainda na verdade, né? Chegam na assistência técnica e dizem assim, sei lá, Paulo, ou técnico, né? João, fulano, trouxe aqui a minha CPU para ser consertada. A minha CPU queimou a fonte. Não, a gente vai ver que a CPU é a unidade central de processamento, que é o processador que nós conhecemos. Então, você não está levando a CPU para fazer um conserto, está levando o gabinete, né? Essa caixa que normalmente é preta, mas assim tem várias cores e modelos, né? Então está aqui, ó, o gabinete, foca aí, é uma caixa metálica, inclusive, ó, esse modelo aqui, ó, esse modelo aqui branquinho é muito antigo, é muito antigo. Eu acho que você nunca viu, talvez, dependendo da sua idade que estiver assistindo a esse vídeo, talvez não tenha visto nenhum gabinete branco, né? Normalmente agora nos dias mais atuais são pretos e coloridos, né? Mas se você já viu um branco, coloca aqui, porque eu vou saber que você é um pouquinho velho, tá bom? Então está aqui, ó, o gabinete é o esqueleto, tá bom? É o esqueleto de um computador, tá bom? Vamos para o próximo componente. Temos aqui uma fonte, tá bom? Essa aqui é uma fonte que ela também tem uma siglazinha que é chamada de fonte ATX, tá bom? Fonte ATX. Professor, e o que é a fonte? Para que serve? Se você lembrar do seu smartphone ou de outro componente que você precisa carregar, a fonte é um equipamento no computador que ele vai ali equilibrar a energia. Por exemplo, essas fontes aqui, esses modelos, elas têm, na maioria delas, tem uma chave aqui que você aciona, né, para colocar ela para 210, chavear ela para 210, colocar para receber energia 110 ou 220. Então, dependendo da sua região, dependendo de onde você trabalha ou usa, tem essa possibilidade. Algumas pessoas, quando compram a fonte, deixa direto no 220 e conecta direto aqui na energia. No caso aqui, eu estou falando aqui na minha cidade, né? Grande João Pessoa, né? A gente usa energia aqui 220, né? Não sei na sua região. Mas aí você pode pegar e conectar diretamente na energia e fazer o uso do computador, ligar os demais componentes através dela, porque ela vai equilibrar essa energia, né? E aí, em alguns lugares usa 110, alguns lugares, até aqui mesmo na Grande João Pessoa, usa o estabilizador, né, com equipamento que vai dar uma estabilidade, mas aqui é a fonte responsável por exemplo, ó, dar um exemplo aqui, ó, tem a tomadinha aqui, ó, eu gosto de fazer esses desenhos, em sala de aula eu faço muito desenho para que o aluno consiga entender, ó, sai o cabozinho aqui, ó, olha que ficou aqui a conexão, ó, aí sai o cabozinho da tomada aqui, ó como ficou massa, e conecta aqui, ó, na fonte, e a partir aqui, ó, dos conectores aqui, ó, conecta a placa, e aí é passar as energias necessárias para cada componente, tá bom? Então, acho que ficou bem didático, bem simples aqui, tá bom? A fonte ETX é responsável por alimentar os restantes dos componentes, passando ali a energia suficiente para cada componente, né? Claro que tem vários componentes aqui dentro da fonte que a gente poderia falar, como capacitores, resistores, mas para a nossa prova, para a prova de nível médio que você vai fazer, que não seja especificamente para a área de TI, não precisa que você entre em mais detalhes sobre uma fonte, tá bom? Aqui a gente tem o processador, tá bom? Que é a unidade central de processamento, que nós também chamamos do cérebro do computador, né? É aqui onde tudo é processado, é aqui onde muitas coisas funcionam, os cálculos matemáticos, cara, é aqui onde a coisa
funciona de verdade. Aqui a gente tem um modelo, inclusive essa imagem que eu peguei está um pouquinho antiga, né? Mas a forma do processador é muito similar, é muito parecida aqui, é um processador, tá bom? Eu posso até, em outro momento aqui, eu tenho algumas peças aqui no meu escritório, eu posso colocar aqui, fazer um vídeo mostrando uns componentes para você na prática, para que você consiga enxergar, tá bom? Temos aqui o processador, tá bom? Aqui é a unidade central de processamento, é o cérebro do computador, é onde, a partir daqui, onde as coisas são processadas, né? Aquele processo de entrada de dados, processamento, é aqui onde entra o processador, para que ele processe a informação e retorne para você uma saída, tá bom? Temos também o cooler. Gente, o que aparece de questões para concurso público que tem aqui o cooler de alguma forma envolvida, assim, é surreal. E aí a gente vai focar aqui nesse cooler. Olha o cooler aqui. O cooler a gente chama de uma forma bem simples, né, que é o ventilador do computador, né? As pessoas dizem assim, professor, o computador deu problema, o ventilador lá queimou. Que ventilador? A gente já, opa, pode ser o cooler, né? Então, o ventilador do computador, mas não é ventilador que vai aparecer na prova, tá bom? É cooler. Aqui, ó, os nomezinhos aqui, ó. Cooler, tá bom? Qual a função do cooler, professor? Olha só, o cooler, desculpa, o cooler, ele é o seguinte, embaixo do cooler, normalmente, fica o processador. O processador está lá conectado no slot, né? Da placa-mãe que a gente vai ver posteriormente. Ele vai estar lá encaixadinho lá no ambiente dele, né? No setor dele, na caixinha dele assim. Deixa eu ver, eu vou falar slot mesmo, né? Depois eu mostro para vocês como é que é, mas foca aí. Ele vai estar lá encaixadinho na placa-mãe, no seu lugar específico. E em cima dele vai estar esse cooler aqui. O cooler é responsável por resfriar esse processador, porque assim, se não tiver o cooler, dependendo da situação, o processador trabalha muito rápido, são muitas informações, principalmente quando você usa o computador para muitas atividades mais complexas, pesadas. E aí o que acontece? Ele vai ajudar a resfriar, porque aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que tem uma parte aqui ó, de metal, tá bom? Às vezes, ó, aqui de metal também, que ele vai dissipar o calor, ele vai estar conectado ali, ó, junto, colado ali praticamente, né? Tem uma pasta que é usada aqui, que a gente chama de pasta térmica, né? É colocado uma pastazinha aqui, ó, vem aqui, ó, o cooler e embaixo aqui, ó, está o processador. Ou seja, o calor vai aqui, ó, dissipar através desse dissipador, que é essa pecinha aqui, ó, de metal, essa aqui também, ó, essa aqui também que não está dando para ver muito bem, mas tem aqui o dissipador. E o ventilador aqui vai estar ajudando a dissipar esse calor. E é por isso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, seu computador não desliga ou reinicia. E acontece muitas vezes do computador estar desligando ou reiniciando, e quando a gente vai lá fazer a manutenção, verificar o problema, a gente observa que o cooler, que o ventiladorzinho aqui, ó, ele queimou, ele parou de funcionar. Então, quando chega em certo momento que o computador está sendo usado sem esse cooler aqui, ele simplesmente, poxa, tem alguma coisa errada. O calor aqui está muito grande e aí eu vou ter que parar aqui porque tem algo errado aqui com os meus colegas, com os outros componentes. E o que é que ele faz? Ele desliga ou reinicia, né? Então fica até uma dica aí de suporte e manutenção, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Então o cooler é responsável por ajudar o processador aí a resfriar, né? Dissipar esse calor, que muitas vezes é bem alto, dependendo aí da atividade que você estiver fazendo e de vários outros fatores e componentes do seu computador, tá bom? Temos aqui as memórias, né? Muito conhecidas aqui as memórias. Claro também que essas memórias aqui estão bem atrasadas, né? Eu peguei uma imagem aqui, ó, estão bem antigas, né? Mas nós temos memórias, aparece essa nomenclatura aqui, DDR1, DDR2, DDR3, opa, ficou horrível aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho, pegar a borracha. Tem aqui, ó, DDR4, já estamos usando aí DDR5 em alguns computadores mais novos. Então, são versões das memórias, né? Desde as mais antigas, nós temos aqui em cima, até as mais atuais, que eu acabei não colocando as mais atuais, mas são bem semelhantes, né? A memória é aquela peça, aquele hardware, aquele componente que tudo que está funcionando ali no seu computador
está aqui alocado na memória, está guardado em algum setorzinho, né? É como se, deixa eu ver se tem aqui. Tem não. Eu não, acabei não esquecendo de colocar uma analogia que normalmente eu faço. Eu pego, lembra da laranja? A laranja, né? Não sei como é que chama aí na sua região, a laranja cravo ou qualquer outra laranja. Ela não tem ali não sei como é que chama aí no seu área, mas a gente chama aqui de um bag de laranja, né? Se você pegar uma laranja e pegar um pedacinho daquela laranja, você vai ver que tem vários pedacinhos assim, é como se fossem uns pingos de chuva na laranja, né? Uns pinguinhos de chuva assim, vários pedacinhos assim, né? E vai formando aquele pedaço da laranja ali, né? Pronto. Aqui na memória, eu gosto de usar essa analogia. Tenho aqui a memória, o pente de memória, tá bom? E aqui nos chips, tá bom? Que tem na memória, tem alguns chips. Nesses chips aqui, é como se fosse um bagzinho desse de laranja. Tem vários setores, vários, até chegar à quantidade de memória que você comprou. Por exemplo, eu tenho uma memória de 4 gigabytes. Opa, gigabytes, tá bom? Aí nós temos vários setores até que seja encerrado. É claro que tem outro processo que quando a memória está cheia, pode fazer uma troca com o HD, né? Pegar um pouco de memória lá virtual, né? Que é a swap, mas não vamos entrar nesse detalhe, que é outra aula de memórias que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Mas está aqui, ó. E quando, por exemplo, liguei o computador, o sistema operacional, ó, liguei o computador, o sistema operacional veio aqui para a memória, está tudo funcionando, você está usando o computador, aí você vai lá no Google, por exemplo, abre o YouTube para assistir a aula aqui para concurso público de Paulo Informática, aí ele vai lá para a memória e diz, poxa, Paulinho está pedindo lá através dos componentes do mouse e tal, mandou uma entrada para o processor, aquela informação toda que a gente já viu, e ele precisa saber se tem espaço aqui na memória para abrir o YouTube. Aí eles, poxa, tem, né? Isso aqui é uma. É claro que a linguagem que os computadores entendem não é essa aqui, né? Eu estou falando aqui para que vocês consigam entender de uma forma mais simples. É claro que é uma linguagem de máquina, né? Uma linguagem específica dos computadores. E aí o que acontece aqui? Poxa, tem espaço. Aí vamos alocar aqui alguns espaços para que o YouTube seja aberto, seja devolvido, processado e devolvido lá para o usuário que ele solicitou. Ah, eu quero abrir agora sei lá, um documento, um PowerPoint. Tem espaço na memória? Tem. Então vamos abrir aqui mais um setor, pegar mais alguns setores para abrir. Isso aí vai depender do tamanho de cada ação, de cada sistema que você está abrindo, da necessidade. Mas é basicamente isso, a memória assim, indispensável para que o computador funcione. Sem a memória principal, que é a memória RAM, né? Aqui, ó, até esqueci de falar, né? É a memória RAM, né? Então, só um detalhe, nós iremos, tá bom? Na próxima aula que nós iremos colocar aqui, nós iremos falar sobre memórias, tá bom? Memórias primárias e secundárias. As principais memórias que caem em concurso público de nível médio e os principais, as memórias secundárias, primárias e secundárias, principais que caem em concurso público. Essa aula está já sendo preparada para que seja colocada aqui para vocês, tá bom? Então, aqui são as memórias principais, tá bom? E a gente vai entrar em mais detalhes. Aqui nós temos a famosa placa-mãe. Quem nunca viu uma placa-mãe, pessoalmente, pelo menos virtualmente, está aqui, né? Aqui a placa-mãe, ó. Isso aqui é uma placa-mãe, ó. Ah, tá vendo aqui, ó? Vou puxar a setinha aqui de fora, ó, mas aqui, nessa partezinha aqui, ó, quadradazinha aqui, é onde nós encaixamos o processador, ó. A CPU, Unidade Central de Processamento, ela encaixa aqui, em cima aqui nessa parte preta, não sei se está dando para vocês observarem direitinho aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, nessa partezinha aqui preta, ó, de plástico, é onde nós normalmente fixamos aqui deixa eu uma setinha aqui, o cooler, aquele ventilador que nós colocamos aqui para ajudar a dissipar o calor e resfriar, tá bom? E aqui no quadrado, ó, é onde fica o processador aqui encaixado no slot, tá bom? Aqui também nós temos, ó, slots azuis aqui, ó, azuis, slot preto. É aqui onde é encaixada a memória, tá bom? Aquela memóriazinha aqui, ó, memória RAM, elas são encaixadas aqui, ó, tá bom? Então tem várias. Quando você vai comprar uma placa, você precisa saber as especificações da memória, se é memória DDR4, DDR5, DDR3, o barramento,
mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes agora, tá bom? Porque não é aula de memórias, mas elas são encaixadas aqui. Ah, professor, sei lá, minha placa de vídeo não está funcionando, não está saindo vídeo, queimou a placa de vídeo da minha placa. Eu posso comprar uma placa de vídeo externa e colocar no meu computador para aqui, sei lá, para jogar, para usar para qualquer outra coisa? Eu posso comprar uma placa off-board, né? Eu compro fora e coloco aqui, ó, por exemplo, nesses slots aqui, tem alguns slots aqui que são específicos para componentes externos, são os PCI Express, PCI, tá bom? A gente faz o encaixe tanto de componentes como placa de vídeo, como placa de rede, tá bom? E aqui a gente tem aquela parte da placa, né? A gente já viu essa aula de hardware, mas é que eu estou dando uma revisada, vocês podem voltar lá, tá bom? Assistir, eu acho que é a primeira aula. Vou tentar colocar aqui, tá bom? Nos cards, mas olha aqui, ó. Temos aqui a parte que nós fazemos as conexões aqui dos componentes externos, ó. Olha que legal, temos aqui, apesar de que essas portas que é chamada de PS2, né? Não são nem mais usadas mais, praticamente ficaram em extinção, né? Mas temos aqui as portas USBs, temos aqui também a porta HDMI. Essa placa aqui a gente não tem a placa de vídeo, né? VGA, né? Aqui usa a HDMI, DVI também, né? Entradas USB 3.0, entrada para cabo de rede, né? A placa de rede, as partes aqui de entradas de áudio, né? Para de saída de áudio também. Aqui são os componentes básicos de uma placa. A gente não vai entrar em detalhes, claro, né? Mas eu espero que você tenha entendido essa parte aqui, né? Aqui a gente tem tá um exemplo aqui, acabei até esquecendo que estava esse exemplo aqui. Olha só que interessante. A gente tem aqui a placa, ó. A gente tem aqui os conectores aqui, ó, conectores SATA para conectar aí, dispositivos como, por exemplo, um HD, um SSD, tá bom? Temos aqui, ó, que legal aqui. Essa aqui acho que ficou um pouco mais visível aqui no centro, ó. Aqui nós temos o slot aqui para encaixar aqui e colocar o processador. A gente sobe uma alavancazinha que tem aqui, ó, destrava, abre, encaixa o processador, fecha e fica travado. Coloca aqui a pasta térmica aqui e vem aqui nos furinhos aqui, encaixa e parafusa aqui o cooler, né? E aí tá tudo certo nessa parte aqui, né? E aqui a gente vê, ó, por exemplo, eu acabei de falar o exemplo anterior, né? Minha placa de vídeo deu problema, não está funcionando. Vou ter que comprar outra. Você pode comprar outra aqui como essa, ó, uma placa de vídeo aqui, ó, que é uma placa off-board, tá bom? Off-board. Eu vou e encaixo, por exemplo, aqui em uma dessas entradas aqui, ó. Dependendo do modelo da placa, né, da placa mãe e da placa de vídeo, na PCI ou PCI Express, tá bom? Tem as entradas aqui, os slots, a gente faz o encaixe. Ah, minha internet não está funcionando, meu desktop, a placa de rede queimou. Posso comprar uma placa de rede como essa aqui, ó. Desculpa aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar feio, né? Posso pegar aqui, ó, uma placa de rede e simplesmente fazer aqui, fazer a conexão aqui, né? Em uma no slot específico para ela, né? E aí dá tudo certo. Eu passo a usar novamente a nova placa de rede que foi off-board, que foi agora colocada na minha placa que deu problema, né? Se por acaso deu problema. Mas também a gente tem os componentes on-board, né? Que já vem de fábrica, né? E quais são essas entradas de on-board? São as que nós já vimos aqui, ó. Todas essas entradas aqui e saídas já vêm on-board, já vem fixado na placa, já vem, como a gente fala no modo grosso, já vem chumbado na placa, né? Mas já vem ali fixado na placa de fábrica. A gente não precisa adicionar nem fazer nenhum processo, né? Claro, né, se der algum problema em alguma dessas, a gente pode muito bem colocar componentes externos, né? Ou dar até uma melhorada, né? Fazer o upgrade aí na placa, né? No seu computador, tá bom? Aqui tem uma imagem que vocês podem printar aí, tá bom? Vocês podem verificar, né? Um gráfico aqui que pode ajudar muito, ó. A gente tem aqui alguns chips que são importantes, né? Tem aqui entradas para dispositivos mais antigos, né? IDE, né? Aparece às vezes nas provas de concursos. Mas aqui tem os encaixes aqui de memórias, tá bom? Os slots, tá bom? Tá aqui o nome correto, né? Socket, né? Desculpa aí, esquecido, mas aqui apareceu, então deu tudo certo, né? Onde nós encaixamos ali o processador, ó, a CPU, tá bom? Unidade central de processamento é chamada de socket, tá bom? Eu acabei esquecendo. Slots são os outros slots aqui de memória,
slot aqui também para placa de vídeo, placa de redes, alguns componentes que nós usamos aí de forma externa, tá bom? Entradas aqui para teclado, como aquela PS2 que vimos, né, que está bem ultrapassadas, portas VGA, HDMI. A gente já tem uma aula sobre esse assunto, acho que é a nossa aula 1 da playlist. Aí você vai lá e assiste, tá bom? Se tiver com dúvida, tá bom? E agora nós vamos para a parte que, assim, sem dúvida é uma das mais importantes, que é a resolução de questões. É aqui que você vai, poxa, assisti a aula, fiz minhas anotações, que é importante que você faça, tá bom? Não assista apenas a aula, não coloque na velocidade 2, 3, a que você quiser, mas assista a aula, tenta fazer alguma anotação que você ficou com dúvida, tá bom? E aí depois você vem para as questões. Você pausa o vídeo, tenta resolver a questão e logo na seguida vamos ter aqui a resposta e mais informações relevantes sobre esse assunto, tá bom? Então, pausou? Pausou, né? Tentou? Vamos para a primeira questão. IBAD, da BOM 2024, é o item acoplado, é o item acoplado. Estou mostrando para vocês a forma que normalmente eu faço prova, né? Grifando, fazendo links, conexões, tá bom? Porque aí vai ficando mais fácil para mim, tá bom? Pegando as palavras importantes daquele enunciado, tá bom? É o item acoplado à CPU. Aqui a gente já sabe o que é a CPU, né? A CPU é a unidade central de processamento. A CPU não é aquela caixa preta, né? Não é o gabinete. É o item acoplado à CPU, mais especificamente sobre a área central da placa-mãe, para controlar e manter a temperatura dentro dos padrões normais requeridos. O trecho acima diz respeito ao controlar e manter a temperatura, acoplar a CPU. Olha que questão assim, gente, é incrível. Se você não tivesse visto essa aula aqui e se não tivesse nenhum conteúdo prévio, nenhum conhecimento prévio, talvez você não conseguisse responder. Chutasse aqui, talvez acertasse ou não, mas se você assistir essa aula, tenho certeza que você vai conseguir resolver essa questão e marcar certinho aí, ó. Barramento PCI? Não, né? Barramento, deixa eu pegar aqui, ó. A gente não tem aqui, mas eu vou pegar essa aqui, ó. Aqui eu acho que aqui ilustra melhor. Vocês estão vendo que aqui na placa tem algumas linhas que são cinza, como essa aqui que eu estou passando, ó. Então, são conexões, são caminhos, tá bom? São caminhos por onde as informações passam na placa, né? São os barramentos, tá bom? As trilhas que passam aí na placa-mãe. Se você pegar uma placa-mãe ao vivo, você vai ver que tem algo impresso ali naquela placa, que é por onde as informações ali trafegam, tá bom? Então, barramento não. Drive óptico, não, né? O drive é aquele leitor de CD e DVD, né? Tem lá o gabinete, né? Tem lá aqui o botãozinho de power, né? E tem aqui um leitor, né? Que a gente aperta o botãozinho aqui ou abre para inserir um DVD ou um CD. Na verdade, a maioria dos dispositivos nem usam mais esse tipo de dispositivo, né? Então, drive óptico não. Gabinete? Não, né? Aqui o gabinete, ó. Então, aqui nós temos o cooler, né? Questãozinha super fácil. Eu tenho certeza que você vai gabaritar informática e depois vai trazer um relato para mim aqui. Poxa, deu certo. Nós fizemos a prova aí, a última prova da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Guarda Municipal, e das 10 questões que tinham de informática, a maioria das pessoas que fizeram, se não todas, acertaram em mais de 7, mais de 5. Eu consegui aí fechar as 9, na verdade, as 10, né? Só que uma foi anulada, né? Tinha um erro, mas assim, foi muito bom mesmo. Vamos para a próxima. Questão 2. O componente do computador responsável pelo desempenho geral, componente responsável pelo desempenho geral do sistema, o qual executa instruções de programas, realizando operações lógicas e aritméticas. Qual componente, qual é o hardware responsável por operações lógicas e aritméticas em um computador? É a memória RAM? Não, né? A memória RAM não. É o processador? Vamos deixar aqui marcado que talvez seja o processador. Placa de rede? Não, né? O que é uma placa de rede? Vou pegar aqui, ó. Aqui nós temos uma placa de rede, ó. A placa de rede é aquele componente que vai conectar aqui, ó. Pegar aqui o teu roteador. Olha como eu sou fera aqui no desenho.
Vou puxar um cabozinho aqui do roteador, ó, e vou conectar, ó, na minha placa de rede, ó, certo? Caso haja necessidade, né? Se você não usa o Wi-Fi, você pode pegar um cabo e fazer a conexão do cabo na sua placa de rede, no seu gabinete, e aí dá tudo certo, tá bom? Então, nós temos aqui unidade óptica, não, né? A gente já viu que a unidade óptica é o leitor de CD e DVD. O cooler, não. O cooler é o famoso ventilador do computador, né? Mas lembra que esquece esse não ventilador, né? Foca em cooler. Cooler, tá bom? E aqui ficamos com a letrinha B de boa prova. Olha aí, processador. Vamos para mais uma questão. Olha só. Essa aqui foi uma questão adaptada por mim, tá bom? Porque não estava muito correta, uma questão que eu peguei atualizada, inclusive, aqui de uma banca, mas eu fiz uma adaptação para caber aqui para a gente, tá bom? É a estrutura formada por uma caixa metálica. Estrutura formada por uma caixa metálica, que envolve os equipamentos internos, geralmente conhecido como computador propriamente dito. Esse conceito refere-se a pausa, tenta responder e logo na sequência, aí você coloca aí dá o play novamente para que você consiga verificar o gabarito, tá bom? Então, ó, caixa metálica que envolve os equipamentos internos geralmente é conhecido como teclado. Não, né? Olha que questão fácil. É tão fácil que dá até vergonha, mas tudo bem. Teclado não, monitor não, né? Gabinete, sim, gente, é o gabinete e aquela caixa metálica. Bom, aquela caixa metálica, vou fazer um desenho aqui um pouco diferente aqui, ó. Aquela caixa metálica, aqui o gabinete, onde os componentes estão dentro aqui, ó, estão dentro aqui da placa, do gabinete e envolve todos os outros componentes, né? Então, mouse não, placa-mãe não, ficamos com a letrinha C de certíssimo, tá bom? Questão 4, mais uma questão adaptada aqui. Ó. Qual é a principal função do gabinete em um computador? Olha que questão. Essa questão é de uma banca conhecida em 2024, só que estava com um enunciado um pouco diferente e grande. Eu dei uma encurtada aqui e adaptei, tá bom? Ó, função do gabinete em um computador. Qual a função do gabinete em um computador? Melhorar o desempenho do processador? Não, né? Melhorar o desempenho do processador ajuda a melhorar o desempenho. É o quê? É o cooler que vai resfriar ali esse processador. Proteger e abrigar todos os componentes internos. Aqui, desculpa aqui, né? Ficou até formatado um pouquinho errado. Aqui é a letrinha D, né? A partir daqui é a letrinha D, né? Faltou dar um enter aqui para descer, né? Então, nós temos aqui a letrinha C, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu acho que ficou um pouquinho errado aqui, né? Internos do computador. Ficou aqui esse errinho aqui de digitação, tá bom? Ó, proteger internos do computador. Letrinha C, aumentar a capacidade de armazenamento? Não, né? Aumentar a capacidade de armazenamento tem a ver com armazenamento, SSD e HD, tá bom? Reduzir o consumo de energia? Não, né? Reduzir o consumo de energia não está relacionado à função do gabinete. Então, nós temos aqui a letrinha B, né? B de bola, mais uma vez, ó. Proteger e abrigar todos os componentes internos do computador, tá bom? E por último, e não menos importante, vamos para a última. Mais uma questão adaptada. Qual é a principal função da fonte ATX? Fonte, lembra da fonte, aquela caixinha que tem ali as entradas de energia e manda ali também para a placa lá para fazer a conexão, tá bom? Fonte de energia, ficou até parecendo uma carinha. Vou deixar assim mesmo, tá? Vamos botar aqui a fonte, ó. Fonte ATX, qual a função principal? Fornecer energia elétrica estável e adequada para todos os componentes do computador. Essa questão está parecendo que é correta. Vamos deixar uma marcadinha aqui. Armazenar dados permanente? Não, armazenar dados permanente é o HD, né? HD ou SSD, né? Melhorar a qualidade do áudio? Não, áudio está relacionado a outra coisa completamente diferente de fonte ATX, né? Controlar a velocidade do ventilador? Não, né? Ventilador, processador, não, né? Então a gente já descarta aqui e ficamos com a letrinha A de amor, tá bom? Olha só que legal e que bacana. Foram 5 questões, é uma aula curta, mas aí eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com esse conteúdo e quando estiverem fazendo questões, quando estiverem fazendo provas, eu tenho certeza que vocês vão lembrar sim desse conteúdo aqui.
Espero ter te ajudado, tá bom? Então, o que eu peço apenas que vocês se inscrevam lá, sigam lá nosso perfil no Instagram, se puderem, tá bom? Se quiserem também, obviamente. Mas também se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, que para mim é muito importante o teu comentário aqui. Essa aula foi legal? Foi produtiva? Deu para aprender? Foi muito rápido? Foi devagar? Ah, esse conteúdo não está muito legal. Cara, deixa aqui, porque a gente vai fazendo a leitura desse conteúdo, desses comentários, e a gente vai procurando sempre estar melhorando esses conteúdos aqui para você. Para você que está apenas assistindo essas aulas aqui, cara, dá um trabalho danado, como eu já falei no início. Mas estamos aqui na luta e com certeza iremos continuar trazendo mais conteúdos bacanas e atualizados para vocês, tá bom? Espero ter te ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau.